vocês têm aqui a mim com vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse nosso tema, Desmistificando Paulo, e eu espero, né, contribuir, né? Eu aprendi aí ao longo da vida que importa mais as perguntas do que as respostas. Então, a gente parte de perguntas, tá? Não necessariamente vamos respondê-las, mas a importância realmente dessas perguntas. Então, para o dia de hoje, né, o que nós vamos esperar aqui, o que nós vamos trabalhar? Primeiro, uma pequena introdução, depois nós vamos avaliar alguns aspectos culturais, que são sempre importantes, né, para a gente entender esse contexto. Depois, a nossa questão central, que surgiu a partir dessa pergunta, realmente, né? Se houve alguma discípula do apóstolo Paulo. E depois as nossas conclusões. Não estão fechadas, tá? Então, são algumas, mas a gente tem mais perguntas ainda, tá bom? Então, é a partir daqui que nós vamos dialogar. O que vem aqui, né, nessa introdução? Quando a gente parte lá no Novo Testamento, né, da Bíblia, que é a nossa chave mestra, né, digamos assim, para os estudos no que vem, né, nós vamos estudar, por exemplo, o cristianismo é a partir da Bíblia, né, que é o nosso pontapé inicial. Na Bíblia, né, então, quando a gente tem as epístolas de Paulo, a gente vê que há citação de algumas mulheres, né, que desempenham papéis, mas não há muitos detalhes, tá? Então, a gente não pode afirmar muitas coisas fora daquilo que está realmente presente, né, no texto bíblico, ou eventualmente se a gente encontrasse nos textos históricos, né, a gente poderia trazer algumas afirmações assim mais concretas. Então, partimos daí, né? Mesmo que a gente não tenha assim especificamente muitas citações detalhadas, enfim, sobre as mulheres, nós conseguimos, sim, efetivamente identificar que o ministério de Paulo contou com, no mínimo, contribuição e presença de mulheres. Então, isso é inegável, né? Nós não podemos deixar, né? Nós não temos dúvidas em relação a isso, que houve, né, mulheres que participavam e que contribuíram com o ministério de Paulo. A partir daí, a gente consegue, sim, falar dessa maneira, tá? Eu trouxe um pequeno texto aqui da nossa irmã, a Ivone Gebara, do livro dela, Para Compreender a Teologia Feminista. É um livro super recente, ela lançou no ano passado, teve uma série de divulgações, clube do livro para discutir, né, os textos, e eu achei interessante para a gente, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, tá? Então, ela diz assim: o Deus Criador, embora assexuado, tem socialmente o gênero masculino e é experimentado inimaginavelmente como masculino. Por sua vez, Jesus, o Salvador, é sexuado e pertence ao gênero masculino. Apesar da necessidade da mãe, é o pai e o filho que aparecem, né, como centrais na teologia e na iconografia cristã. E a mãe é sempre submissa à vontade deles e louvada por sua submissão a essa vontade suprema, expressa na forma trinária masculina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Renata, por que você está trazendo isso? Né? Eu gostaria da gente partir daqui para entender esse nosso trecho, né, essa nossa aula, que é uma questão cultural, né? Então, é uma questão cultural da gente ter, muitas vezes, apagamento das mulheres, né? Seja nas suas participações efetivas, seja nas suas contribuições. Então, isso não vem à toa, né? Isso é uma questão pensada, estratégica, não só nas religiões, muitas religiões, a gente pode falar da religião cristã, não podemos falar de outras que nós não participamos, mas na sociedade como um todo, né? Então,
tem muito a ver, né, com essa questão de que é bastante, né, interessante para a manutenção do status dentro da sociedade, que as mulheres representem esse papel, né, de tenras, de amáveis, de submissas. Então, isso tudo pode ter contribuído também para a falta de informações mais claras e mais efetivas sobre a participação realmente das mulheres em toda essa construção, né, da religião cristã, dizendo assim. Claro que nós sabemos que, quando esses textos foram escritos, não havia necessariamente uma religião cristã, certo? Né? O que existia era ali o judaísmo e as pessoas que conheceram Jesus e foram transformadas por ele. Então, isso tudo já daria umas outras aulas, né? Mas então a gente vai partir daqui, né? Que essa questão do apagamento, né? Da submissão feminina realmente está diretamente ligado a questões culturais e manutenção dentro, né, desse aspecto da sociedade, tá bem? Passando por isso, né, nessa pequena introdução, a gente vai, então, avaliar alguns aspectos culturais, certo? Então, como é que era a tradição judaica nos tempos, né, de Paulo? Então, como é que isso acontecia, né? Então, o que a gente tinha nesse período? Primeiro que havia uma junção, né, de lei religiosa, né, e de lei civil. Elas se entrelaçavam. Então, quando alguém descumpria uma lei judaica religiosa, ao mesmo tempo descumpria uma lei civil e podia sofrer, né, as penalidades, né, que incluíam, inclusive, né, torturas, né, inclusive incluíam exclusão da sociedade e também, né, penas de lesão corporal e até morte, né? Eu gosto de lembrar, né, de um exemplo interessante aqui para a gente, que contextuaria para nós, que é em relação à mulher pega em adultério, né? Então, o adultério, além de ser um pecado, né, naquela época, especialmente em relação às mulheres, quando pegas em adultério, também era, né, feria uma lei civil, né, e que estava previsto a pena de apedrejamento público. Vejam que quando Jesus, né, se achega à mulher que foi pega em adultério e estava prestes a ser apedrejada, não estava ali a pessoa com quem ela viveu esse adultério, percebe? Apenas ela, né? Então, a ela estava, né, sendo aplicada a penalidade que, ao mesmo tempo, era pecado e era transgressão de uma lei civil, e ela poderia ser apedrejada até a morte, né? Então, isso era um aspecto extremamente comum daquela sociedade, né? Claro que hoje, com a nossa lente, nós podemos, né, entender que isso viola uma série de direitos pessoais, né, individuais dessa mulher, enfim, mas naquele momento não, era absolutamente possível. Mesmo assim, né, Jesus naquela situação tem uma outra conduta, diferente dos demais lá naquela sociedade. Nessa sociedade também, as mulheres possuíam papéis coadjuvantes, né? Então, não participavam, né, da vida pública, da vida social, política, não tinham decisões. Mulheres, crianças, escravos, tinham os mesmos status, né? Estavam sujeitos a uma tutela de um homem, né? Fosse marido, fosse o pai, ou fosse um irmão, quando ela ficava viúva, por exemplo, e as crianças, né, da mesma maneira, e os escravizados que não eram, né, também não lhes atribuía direitos nessa existência. Então, o que a gente pode identificar, né? Esse tipo de contexto, né, esse tipo de sociedade, certamente não iria, né, trazer de uma maneira muito clara
as participações, as contribuições efetivas na vida religiosa, por exemplo, né? Não iam destacar papéis, né, com maior detalhamento. É aí que a gente, é partindo daí que a gente vai, né? Há uma teoria que entende o seguinte, que as mulheres não poderiam ser consideradas, né, como puras, essencialmente puras, porque não passavam pelo processo, né, da circuncisão, mesmo porque é inviável, né? Então, aspectos biológicos aí. E isso não lhes garantia um selo de pureza, né? E aí, nesse sentido, elas estariam, nós, né, estaríamos excluídas, né, dessa pureza total. Também é importante a gente lembrar que, nesse momento, nessa sociedade, enquanto as mulheres estavam no seu período menstrual, elas também eram consideradas impuras e precisavam ficar afastadas, né, da sociedade. Vejam que algo absolutamente, né, normal da vida, né, das mulheres era tido como algo, né, abominável, né, que não podia conviver, não se podia tocar numa mulher nessa circunstância, porque ela era considerada realmente impura. Então, todos esses elementos contribuem, né, do porquê que a gente vem nessa pesquisa, nesse estudo, em relação a entender, né, o papel das mulheres no ministério do apóstolo Paulo. Outras questões aqui também, né, que a gente fala que mulheres, crianças, né, e os servos, os escravizados, não eram nem contabilizados, né? Além de não participarem da vida pública, não eram contados nas estatísticas, né? Então, a gente vê muitas vezes os textos bíblicos, tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Exceto mulheres e crianças, por exemplo, né? Os escravos, então, nem eram mencionados, né? Então, a gente tem, né, esse aspecto também contribuindo, né, para esse apagamento, melhor dizendo assim, da mulher dentro desta sociedade. Nós encontramos também alguns mestres da lei da época, né, que podiam considerar que era melhor botar fogo, queimar a Torá, do que ensinar a uma mulher. Então, os ensinamentos, né, estavam restritos aos homens, né, e excluindo ali também as mulheres, os escravizados, né? Esse contexto, né, é nesta sociedade que nasce o ministério de Paulo. Então, não estamos, né, aliviando, né, para Paulo, só estamos colocando realmente num contexto de como isso acontecia nesse momento. Outros aspectos aqui essenciais, eu sei que nós já estudamos, né, com a Roberta, com bastante clareza, sobre os aspectos da vida, né, do Ministério de Paulo, as suas viagens e tudo mais. Então, a gente vai só recapitular alguns itens para a gente, então, seguir em diante. O Paulo, né, ele era conhecido Paulo de Tarso, né, nascido em Tarso, então, que atualmente, né, é uma região da Turquia. Família dele era judia, né? Então ele era também considerado um romano já de natureza, né? Há indícios que ele advenha da tribo de Benjamim. Os relatos aí estão, então, ali em Filipenses 3, 5 a 6, né? Foi aluno de Gamaliel, né, que foi um mestre, né, bastante importante entre os fariseus em Jerusalém. E aí o relato sobre essa presença dele, vou tentar aqui abrir também o texto bíblico, está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 13. Paulo também era um fariseu, né? Então, ele teve uma criação bastante rígida em relação à legislação fundamentalista, às leis, né, da Torá, toda a cultura judaica, enfim, era algo bastante cultivado, né? E por isso ele tem essa formação
bastante rígida, né, vamos dizer assim. Ele, nós sabemos, não conviveu, né, com Jesus, né? Ele foi transformado, né, pelo evangelho, vamos dizer assim, de Jesus, do que ele se propôs a trazer aqui, né, no seu período na Terra, mas ele não teve, né, esse contato, né, como os discípulos tiveram. Eu entendo que isso faz uma grande diferença, né? Você conviver diretamente com o mestre ou, né, ouvir dizer e fazer, né, as suas próprias conclusões, né? Então, parece que isso pode ter uma diferença grande, né, para a gente. Vamos lá. Aí sim a gente chega nessa pergunta central, né, que motivou, né, a elaboração, né, dessa aula aqui em específico. Se houve alguma discípula do apóstolo Paulo, né? E a partir disso a gente vai seguir aqui. O que nós temos hoje? Né? Nós não temos, assim, relatos concretos e fidedignos dizendo, olha, Paulo teve a discípula fulana de tal, né? Ela participou assim, assim, ela fez isso e aquilo. Não, certo? Então, eu preciso ser bem sincera, né, com vocês. Quando nós começamos esse estudo, né, nós esperávamos que houvesse, talvez, ali, textos apócrifos, né, que trouxessem alguma referência nesse sentido, mas, infelizmente, não, né? Então, a gente parte sabendo que não há relatos, assim, concretos e profundos. Mas não desistimos, né? Fomos um pouquinho além aí nessa busca. Por quê? Né? Por que será? Será que não tinha nenhuma mulher disposta? Será que não tinha nenhuma mulher capaz? Né? Será que não tinha nenhuma mulher digna o suficiente para assumir esse papel? Eu pessoalmente afirmo que não seria o caso, né? Até porque os discípulos de Jesus eram homens trabalhadores, simples, né? Com algumas pequenas exceções, mas Jesus escolheu ali aqueles do seu, né? Que ele sentiu que poderiam realmente contribuir com o seu ministério. Será que Paulo não encontraria também mulheres com essas características, mulheres simples, mais dispostas talvez a enfrentar, né, as diversidades para levar o evangelho, para contribuir para que a mensagem de Cristo fosse difundida, né, naquele tempo? Eu acredito que haveria sim, certamente, mas, né, nós temos esse condão aí da rigidez judaica que Paulo possuía, atrelado, né, ao ponto de que a mulher não tinha uma participação efetiva, cultural e política na sociedade, e também a falta, né, de vontade ou até de autorização de que não se ensinava mulheres, né? Nós sabemos que os discípulos de Jesus, por exemplo, não eram homens cultos da lei, né? E mesmo assim participavam, né? Certamente muitos deles nem sabiam ler ou escrever, condição que também estava condicionada às mulheres. Então, não teríamos, né, nenhum critério diferente que fosse excluir as mulheres, senão a questão cultural, né? Senão a questão de realmente submeter a mulher a papel inferior, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Então, mesmo com esse apagamento, a gente pode sim afirmar que as mulheres contribuíram com o ministério de Paulo e que participavam, né, com, desculpem, efetividade do seu ministério, né? Não apenas estavam ali ouvindo, mas tinham participação importantíssima. Eu, pessoalmente, pensaria que não só contribuíram, como participaram, como foram peças fundamentais para que o ministério de Paulo pudesse
transcorrer por tantos lugares, né? Chegando ao ponto de que hoje muitas igrejas parece que dão mais ênfase, né, aos ensinamentos do apóstolo Paulo do que até mesmo do próprio Jesus, né? Então, ele difundiu, de fato, o seu ministério, não o culpo, tá? Temos muita contribuição de Paulo. Esse ranço do Paulo a gente já levou, já confessou pecado, já foi perdoado, né? Não é o caso, tá, gente? Então, é só um desabafo mesmo, né? A gente tem hoje muitas igrejas que realmente não esqueceram de ensinar Jesus, né? E por isso que teve esse nome fantástico, né? Escolhido para da nossa série de aulas, que é Desmistificando. Nem é culpa dele, talvez, né? Que ele foi chamado aí de, ou é considerado hoje como um mito, né? Na pior nomenclatura que a gente pode pensar para mito, nem é culpa dele, né? Ele não teve, acredito que ele não teve esse tipo de intenção, mas é a sociedade que tem atribuído, né? Então, é importante a gente ver esses né, aspectos e entender que realmente a gente pode sim, né, dar os créditos às mulheres que contribuíram com o ministério dele, sem que ele desmereça, né, o que ele de fato representou e representa, né, para a igreja cristã em todo o mundo. Vamos diretamente para as mulheres, certo? Então, nós destacamos algumas mulheres que nós encontramos o nome, e tem aqui também mulher que não encontramos o nome, mas tem referência em relação ao irmão. Para a gente passar, né, por elas e entender como é que está sendo citado e entender um pouco do que ela contribuiu, né? Então, eu pensei a gente chamar aqui de mulheres do ministério de Paulo, para daí a gente poder olhar e nomear. Quem faz pesquisa, digamos assim, cultural, filosófica, no direito e nas mais variadas ciências, sabem da importância que a gente precisa dar para as referências, certo? Então, todo texto científico que você vai publicar, há uma grande preocupação em referenciar de onde veio, de onde nós tiramos, né, essa afirmação. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu oriento, né, o trabalho científico, eu falo, olha, não vale vozes da minha cabeça, né? Tudo a gente precisa dizer de onde veio, mesmo que a gente faça uma interpretação a partir do texto, né, de determinado autor, a gente precisa realmente nomear. Primeiro porque alguém estudou isso e merece os créditos, e segundo, quem vier depois vai saber de onde nós tiramos. Então, por isso que eu destaco aqui os nomes, né? Para que a gente tenha esse cuidado realmente, né? Então, estou colocando, nomeando essas mulheres, né? Trazendo, resgatando aí o seu valor, a sua contribuição, tá? Diferentemente, né, dos tempos atuais, nós temos o nome somado ao sobrenome, né? Então, tem, por exemplo, a Renata, né? Tem milhões de Renatas, né? Mas a Renata Maldonado Silveira Romão, eu acredito que é só uma, eu já pesquisei, parece que é só uma mesmo. Tem umas variações, tem Renata Maldonado só, tem Renata Silveira, tem Renata Romão, mas parece que com esse nome comprido, igual ao meu, é só esse, pelo menos aqui, né, no Brasil. Naquela época, nós não tínhamos o sobrenome, né? Então, o que existia muitas vezes? O nome da pessoa e o local, né, de onde ela originava. Então, o meu nome não seria, por exemplo, esse todo que eu falei, seria Renata Sorocaba, por exemplo, né? Que é de onde eu nasci e vivo até hoje. Aqui não temos, tá? Em relação a essas mulheres. Mas poderia ter, o que auxiliaria bastante, né? Seria bem interessante para agregar mais detalhes, talvez, sobre essas mulheres. Infelizmente, não,
mas isso não vai nos impedir de falar sobre elas, né? Então, aqui a primeira que nós nomeamos é Lídia, né? Então, em Filipos, né, ela era conhecida como uma mulher temente a Deus. Olha que interessante, né? Que ouviu a mensagem, né, de Paulo, e a primeira que foi ali considerada a mulher que teria sido convertida, né? O texto diz assim, aqui em Atos 16, 14 e 15. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade, olha lá, a gente tem referência de onde ela vem, de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Olha que coisa, né, gostosa de ouvir. Então, ela vem sendo aqui destacada como uma mulher que ouviu, né, e que deu valor, né, à mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho, então, ela é considerada, né, a primeira mulher ali a ser convertida. Desculpa, versículo 15 diz assim: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. O que eu interpreto a partir daqui, né? Ela, além de ter sido considerada essa mulher que temeu a Deus, que entendeu a mensagem do Evangelho, deu abrigo, né? Deu abrigo, abriu sua casa para receber os servos, né, de Deus que estavam ali nessa trajetória. Então, ela acolhe, né? Acolhe dentro da sua casa aquele que é portador da mensagem do Evangelho. A próxima mulher que a gente vai aqui destacar também, e eu estou abrindo rapidamente aqui os versículos, vou abrir o capítulo todo, assim fica mais fácil. É Priscila, né? Então, a gente também encontra alguns textos de outras traduções bíblicas que tem também como Prisca, acho que seria assim a fala, né? Desse nome. Mas é mais conhecida como Priscila, realmente. Eu deixei aqui em destaque a Priscila, propositalmente, né? Porque normalmente a gente vê Áquila e Priscila. Eu quis trazer a Priscila, porque nós estamos estudando as mulheres, né? No Ministério de Paulo. Tudo bem, Áquila, né? O marido, não há problema, né, de que ele seja falado aqui, mas a nossa ênfase é em relação à Priscila. Eram considerados como amigos, então caminharam bastante com Paulo, né? Tanto a Priscila quanto o marido dela, o Áquila. E também eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Então, nesse momento aqui, em que eles viviam, era digamos assim, um material muito requisitado, muito vendido, as tendas. Então, era importante, né, ter esse tipo de material. Eu imagino também que isso facilite bastante para as, né, rotas que eles passaram, né? Então, eventualmente, quem produz esse tipo de material vai conseguir ter abrigo e manter abrigo para todos que estão consigo, né? Durante essas viagens, essas trajetórias, né? Então, muito se fala, né, que o casal haveria contribuído muito nessas passagens, né? A gente tem aqui alguns versículos bíblicos nesse respeito. Então, acredita-se que eles tiveram uma forte influência, mas a nossa ênfase aqui hoje é em relação às mulheres. Então, nós vamos destacar realmente Priscila. Veja que no versículo bíblico, gente, ela vem depois, tá? Então, olha só, aqui eu estou lendo Atos 18, 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então, Cláudio, né, havia
mandado embora todos os judeus de Roma. Com isso, né, saindo ali de Roma, acaba que se encontram, né, esses excluídos aí, esses, né, digamos assim, que seriam até, vamos trazer para a nossa linguagem hoje, até mesmo refugiados, né, que são expulsos de uma localidade e vão buscar abrigo em outra, se encontram. E é normal, né? Quando a gente, em dificuldade, encontra outros também com a mesma dificuldade, de nos unirmos. A gente vê, muitas vezes, grupos de brasileiros que se encontram em outros países, que foram, né, batalhar, buscar uma vida melhor, acabam se somando ali as forças para tentar se manter, né, unidos. Outro versículo que eu vou aqui, no próprio capítulo 18, é o versículo 18 também. Aí conta ali da despedida de Paulo, quando ele se despede da Priscila e de Áquila. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto, né? Então, ali estavam se despedindo dos demais irmãos. Outra referência, né, que vem aqui em relação ao casal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o outro texto aqui. Romanos 16. Eu deixei minha Bíblia física lá dentro de casa, tá? Eu estou aqui no escritório, na parte de fora, por isso que eu estou digitando aqui no computador, tá, gente? Então, tem aqui outros versículos, né? Outro versículo aqui que cita. Então, ali em Romanos 16, e aí a gente já tem duas citações aqui, a gente já vai até ela, tá? Ele faz referência no primeiro versículo a Febe, a gente já vai falar de Febe, lá em Secreia, e aí em seguida ele fala, né, para saudar, no versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eu não sei se intencionalmente ou por descuido daquele que escreveu o texto, mas aqui Priscila vem primeiro, né? Então vem primeiro Priscila e depois o Áquila. Então, o que a gente conclui em relação, né, a Priscila? Nada contra o Áquila, né? Mas certamente uma mulher que teve grande importância, tanto no acompanhamento do apóstolo Paulo nas viagens evangelísticas, quanto no apoio, provavelmente, do abrigo, né? Porque construíam fabricantes, né, de tendas, e toda a sua participação realmente dentro desse ministério como uma mulher forte, né, uma mulher determinada, que abandonou tudo, né, para seguir realmente contribuindo com a propagação do evangelho. Essa é a minha leitura. Em seguida, agora vamos à nossa irmã aqui, a Febe. Né? Então, a Febe, o primeiro relato que a gente tem, né, aqui é no versículo 1 e 2 de Romanos 16. Então, eu vou ler inteiro novamente, tá? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. Ou seja, serve na igreja propriamente, certo? Quantas mulheres nós servimos já em outras igrejas e servimos atualmente na garagem, né? No mínimo, a gente tem que destacar aqui que Febe era, no mínimo, diaconisa, era MC, ela era participava do ministério de louvor, porque ela contribuía, ela era serva na igreja. E por que não uma ministra do evangelho, não é? Não está dito, mas nós podemos avançar um pouquinho mais, né? Então, ele está recomendando a irmã, a Febe. Aí no versículo 2, para que sabeis no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ou seja, ela servia na igreja Secreia, certo? Ela era nossa irmã, né, recomendada pelo apóstolo Paulo, e ela, inclusive, dava abrigo na sua casa, tanto para Paulo quanto para outros irmãos. Então, eu gosto muito de pensar que ela podia muito bem ser considerada
uma diaconisa, né? Porque o papel do diácono é esse do serviço propriamente, né? De apoiar aos irmãos, de apoiar o ministério na igreja, né? De cuidar, de estar atento para as necessidades das pessoas, né? Então, eu gosto de pensar, né, que Febe seria uma diaconisa nos tempos dela. Maria, por que aqui a gente está só com Maria? Maria, primeiro, o texto bíblico, né? A gente tem diversas Marias. Eu confesso a vocês que muitas vezes já me confundi com qual Maria, de qual Maria se estava falando, sabe? Eu não sei se vocês também já passaram por essa dificuldade. Volta e meia eu preciso olhar mais para saber qual é a Maria que está sendo falada ali, né? Também é citada uma Maria aqui, tá? Em Romanos 16, 6. Não sei, não consegui identificar que Maria é essa, mas existe uma Maria e tem ali, não fala exatamente a sua contribuição, mas vamos ler aqui juntos que ela ajudou, a gente só não sabe como. Então, tá bem sucinto mesmo, assim. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. O que ela fez, nós não sabemos. Mas ela trabalhou muito. Então, ela merece o nosso destaque como uma irmã colaboradora do Ministério de Paulo, não é? Então, vamos deixar Maria, sem saber exatamente mais detalhes sobre esta Maria, que inclusive é um nome que eu acho belíssimo, mas que trabalhou muito. Então, ela merece ser renomeada aqui pela gente. Júnia, gosto muito, né? Também está aqui no próprio texto de Romanos 16. Então, ele vai ali, né, citando uma por uma, que ele precisa, que ele lembrava a igreja de cumprimentar essas irmãs, né? Júnia está no capítulo 16 também, no versículo 7. Eu vou ler aqui rapidamente. Saudai a Andrônico e a Júnias. Aqui, essa tradução aqui que eu estou lendo está Júnias, mas a gente encontra com maior frequência Júnia só, tá, gente? Então, por isso essa diferencinha. Meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Olha que interessante, gente. Então, eu gosto mais de chamar de Júnia do que Júnias, como está aqui, tá? O Paulo cita aqui a Júnia e o Andrônico como seus parentes e companheiros de prisão. Então, pode ter lá realmente uma identificação sanguínea, né? E eles ficaram, né, juntos na prisão. Também, assim como a gente comentou de refugiados que se unem para manter firmes, né, para se auxiliarem, eu também entendo que isso pode acontecer, essa identificação dentro das prisões, né? Claro que a gente tem hoje, são outras realidades, a gente pode ter facções e tudo mais, mas vamos pensar, pessoas em situações de extrema dificuldade, extrema precariedade, muitas vezes se unem, né, para aguentar o terror dessa prisão, por exemplo, né? Então, pode ser essa identificação que os uniu. E aqui o Paulo identifica como notável entre os apóstolos antes dele. Ou seja, o que é a minha interpretação? Júnia, eu vou deixar aqui o Andrônico de lado, tá? Que ele não é o nosso destaque de hoje, mas a Júnia que foi apóstola. Tá claro, né? Eu gosto, é a interpretação minha, tá? Mas tá aqui, apóstola antes dele. Né? Então, minha interpretação, tá claro que ele vai destacar aqui Júnia como apóstola. Tá no texto, né? Mesmo olhando todo o contexto, que ele vai citando uma por uma das irmãs, algumas, por exemplo, Maria, ele fala que ela trabalhou demais, não diz exatamente, fala que a Febe foi uma serva lá na igreja de Sencreia, mas da Júnia fala, ela, juntamente com o Andrônico, que eu tenho que ficar lendo toda hora, que eu não decorei o nome dele, são apóstolos. Eram pessoas notáveis como apóstolos, antes mesmo do apóstolo Paulo. Então, eu adorei ver isso de maneira expressa. Então, se diz ainda, mesmo com o texto ali, que pode ser que ela tenha sido apóstola. Pode ser, tá?
Então, por isso que eu destaquei bastante, é minha interpretação. Na minha opinião, ela é sim apóstola. Mas quem sou eu na fila do pão aqui, né? Em termos de teologia? Zero. Zero, tá? Sou zero. Mas a minha leitura, eu ficaria muito feliz se algum momento aí da vida, pós essa vida aqui terrena, eu tivesse uma confirmação a esse respeito, né? Não temos, tá, gente? Então, que fique bastante claro que é interpretação pessoal. Tem bastante gente que defende que ela poderia ter sido uma apóstola. Vamos ficar com essa que está aqui no texto, tá bom? Mas aí, quem quiser ir comigo, vai nessa de que ela de fato era uma apóstola. Agora a gente vai para o texto lá em Filipenses. Filipenses 4. Aqui a gente faz esse destaque, né? Ali nos eu falo nos artigos, gente, perdão, nos versículos 2 e 3, né? Então, diz assim, ele saúda a igreja e tudo mais, aí ele vem no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. É essa menção que ele faz, né? E aí, logo em seguida, há uma ideia, uma interpretação, né, de que houvesse a necessidade de que elas sintam esse amor, ou seja, tem uma ideia de reconciliação. Pode ser que as irmãs brigaram, né? E aí ele pede ali que houvesse um perdão mútuo para que voltassem a manter, né, a harmonia. Então, aqui a gente não tem detalhes, né? Então, a gente não sabe exatamente se elas contribuíam na igreja, se eram membros apenas, se era aquele irmão de banco, ou se era aquele irmão que contribui efetivamente, né? Mas a gente pode entender, destacar que, no mínimo, eram membros da igreja que acontecia lá em Filipos, tá? Então, a gente não tem realmente muitos detalhes, mas tudo indica que elas eram membros, né, da igreja ali de Filipos. Aí a gente volta lá para o texto de Romanos para identificar a irmã de Nereu. Era isso que eu queria dizer, né? Que muitas vezes nem nome tem, né? Para a gente saber quem era. Então a gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que existia ali a irmã de Nereu. Então está ali no versículo 15 do capítulo 16. Diz assim: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Então, eu quis destacar aqui uma moça que não era referenciado o seu nome, a gente não sabe efetivamente se ela pode ter contribuído com o ministério efetivamente, mas eu quis destacar como uma mulher que foi citada, né, talvez como membro da igreja, mas que foi citada ali pelo apóstolo Paulo nessa sua passagem, quando ele vem um por um ali, destacando, né, os irmãos ali a partir, começando por Febe, depois ele vem trazendo várias outras mulheres. Por que eu falei especificamente dessa irmã de Nereu? É porque aqui nem nome ela teve, né? Então, muitas vezes, não estou dizendo, não dá para saber realmente se ela teve alguma contribuição. Mas já pensou se ela tivesse e nem o nome dela fosse citado? Pois acontece com muitas, né, mulheres que têm uma história, têm uma vivência, mas não são, né, muitas vezes referenciadas. É por isso que eu coloquei aqui, tá, gente? Até porque tem outras mulheres nesse mesmo versículo, como Júlia, que eu não trouxe, né, relato, mas vale a gente destacar também que, no mínimo, era uma mulher que assistia, participava do culto, talvez, né, da reunião ali entre os irmãos, tá? Conclusões. Depois de falar, vamos aqui algumas conclusões. O que a gente acredita? Né? Que para manter esse status, a sociedade tal como estava naquela época, e por que não dizer nos dias atuais, muito questionamento atrapalha. Né? Então, para manter as classes tais como estão, né? Reduzir
movimentações populares, agitações, né? Pessoas revolucionárias que vão ali inflamar o povo para reivindicar mudanças, né? É conveniente, né? Muitas vezes reproduzir, que a gente vê hoje, inclusive, né? Ficou muito famoso a partir das eleições de 2018, mais precisamente, o uso de versículos, o uso, né, de textos descontextualizados, né, para enfatizar um fundamentalismo, para enfatizar que deveria ser desse ou daquele outro, né, da forma, a postura na sociedade, na política e tudo mais. Então, também nas igrejas, obviamente, nos espaços públicos, nas igrejas, no Congresso, na Araguaia, é muito comum, né, que se use textos descontextualizados para afirmar o que o texto não diz, né? Muitas vezes, né, se você colocar o texto, vejam bem, eu vou dizer, o texto na parede, né, sobre coação, ele diz o que você quiser dizer. O que eu quero pensar sobre isso? Usando uma interpretação fascista, uma interpretação misógina, uma interpretação homofóbica, eu posso extrair qualquer coisa do texto. Veja, não estou passando pano para o apóstolo Paulo, tudo bem? Né? Se a gente tiver a oportunidade um dia de eu e ele conversarmos, eu vou dizer, olha, que história é que mandar calar as mulheres, enfim, né? Na igreja. Mas olha só, pode muito bem ter acontecido que, propositalmente, destaquem textos, né, bíblicos com uma interpretação nesses moldes, né, que falei aqui um pouquinho, homofóbicos, fundamentalistas, fascistas e tudo mais, para trazer como verdade absoluta, inquestionável, né? Então, isso pode, né, acontecer. E isso traz influência, né, tanto para a manutenção do próprio capitalismo, para a manutenção das leis tais como estão. Só um breve parênteses, né? Nós tivemos recentemente, dia 28 de dezembro, sancionada a legislação que cria o protocolo Não é Não, né, em relação a bares, restaurantes, espaços culturais, enfim, para que essas empresas, enfim, essas organizações se coloquem também na responsabilidade de evitar e de contribuir com a mulher quando ela é vítima, né, de abuso, de assédio nesses ambientes públicos. E olha o lobby fortíssimo da bancada evangélica, muito entre aspas, né, que não nos representa, conseguiu colocar de maneira expressa no texto que esse protocolo não se aplica às igrejas. Isso é muito grave. Vejam, se naqueles tempos que a lei civil e a lei, né, religiosa era uma coisa só, hoje o Estado, teoricamente, aqui no Brasil, é laico, conseguiram incutir num texto de lei que as igrejas não se aplicam, ou seja, não é que há um salvo-conduto para que esses crimes aconteçam na igreja, não é isso, não é porque a lei penal vai ser aplicada, mas as igrejas podem ser omissas, é isso que o texto diz, as igrejas podem ser omissas quando acontecer abuso e assédio dentro do templo contra a mulher, isso é grave, mas passou, foi colocado no texto. E eu acredito que somente com inclusão desse trecho é que passou e foi aprovado pelo Congresso. Talvez com a exclusão desse trecho nem fosse aprovado. Então, olha como nós estamos, né? Então, vejam, será que numa sociedade, né, de 2000 anos teria como trazer com grande destaque a participação feminina? Eu acredito que não, né? Então, é por isso que a gente quis nomear essas mulheres aqui hoje, né? Com um pouco de detalhe que nós temos, rememorar como aquela... É uma palavra, mas que tem um significado gigantesco, né? Ubuntu, que significa que eu sou porque nós somos, que se não existissem todas elas que vieram antes de nós não estaríamos hoje aqui. Eu acredito dessa maneira, e por isso a importância de renomeá-las, né?
Aí a outra conclusão que a gente coloca aqui também em relação a que, como é incutido nas mentes dos cristãos, né, de que o texto bíblico é a palavra de Deus, e não que contém a palavra de Deus, e que considera-se que a Bíblia não é inerrante, coisa que a gente sabe que não é, né? Até porque outras descobertas científicas vieram depois, que confrontam vários relatos, né, que estão na Bíblia. A Bíblia não é um texto científico, e por isso a gente não precisa cobrar dela, né, essa referência toda. Mas a Bíblia não é inerrante, ou seja, ela é errante. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus e de muitos outros, né? Então, muitos ainda têm na Bíblia como um texto absolutamente e totalmente sagrado, né? Então, se está ali, não vai estudar o contexto, não vai buscar entender a sociedade e vai acreditar piamente. Por isso é nosso papel de estudar, ler criticamente, contribuir, ouvir outros, estudar com os nossos pastores, aprender com eles, questioná-los para que eles também possam avançar ainda mais, né? Então, é nessa toada aqui que muitas dessas mulheres que nós acreditamos que participaram efetivamente do ministério do apóstolo Paulo foram esquecidas ou pouco citadas, mas hoje aqui nós demos o verdadeiro valor, né, renomeando-as, todas elas, né? Outras conclusões ainda, né, dentro desse mote, né, de que o apóstolo Paulo também, né, como cumpridor das leis da Torá, ele estaria protegendo as mulheres, né, em tempo de evitar que elas, ao questionarem demais, pudessem ser, inclusive, né, penalizadas. Essa é uma leitura, né, que a gente até discutiu nos nossos estudos sobre esse assunto. Agora, a gente não pode deixar, né, destacar o nosso Jesus. O trato com ele é outro, né? Então, a gente tem ali, né, lembrando que aquela que eu comentei de início, a mulher que estava prestes a ser apedrejada, ele vai questionando um por um dos pecados na areia, em silêncio, e todos os acusadores daquela mulher somem, né? E ela própria, né, se reconcilia ali através do amor de Jesus. Jesus não só dá importância, como ele destaca efetivamente as mulheres, né? A gente tem no capítulo 8 de Lucas, como mulheres essenciais e ajudadoras do ministério de Jesus, a principal delas, Maria Madalena, Joana, Susana. Então, Jesus, né, nas experiências, né, dos discípulos que vão contando os caminhares de Jesus, não tinha como, nem que eles quisessem deixar de fora, porque essas mulheres estavam o tempo todo com Jesus, auxiliando o tempo todo, né? Então, o que a gente propõe aqui? Que a gente faça uma leitura a partir da ótica de Jesus, né? A partir da ótica e do que o evangelho proposto por Jesus de amor, de reconciliação, de cuidado, a gente faz a leitura a partir dele, né? Então, Jesus, ele vem, ele agrega, ele valoriza a existência das mulheres, e é isso que a gente propõe aqui hoje, né? Valorizar a existência das mulheres e recolocá-las, né, no lugar também de destaque. É a partir daqui que a gente gostaria, né, que essa leitura fosse feita. Como eu comentei com vocês, né, no início aqui estão as referências, depois eu vou colocar lá no nosso grupo de membros, quem quiser esse material vai ficar à disposição de vocês. E o meu, muito obrigada, né, pela paciência de vocês, por vocês acordarem cedo, para estarem aqui. E é isso. O que eu me propus a discutir com vocês hoje é isso. Quem quiser fazer o uso aí da palavra, fique à vontade. Beijo no coração. Pode falar, Wallace. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que contribuíram com o Pix, né, para que possa fazer para que uma mulher do curso que eu estou fazendo possa fazer o meu relatório para mim. Descobri que eu passei mês passado no primeiro relatório. Parabéns!
no primeiro estágio, só falta o segundo. Enfim, sabe, existe uma santa chamada Santa Olímpia, conhecida como a diaconisa. Ela é uma diácona, sabe? E a Igreja Ortodoxa, muitos anos atrás, costumava ordenar as mulheres para, pelo menos, para o diaconato. Mas hoje em dia, infelizmente, essa prática foi abandonada. Não, raramente eles fazem isso, sabe? Eu até acho que é, a Igreja Católica, né, autorizou a bênção de casais homossexuais e casais héteros que têm uma vida irregular, assim, né, perante a Igreja. Só está faltando diaconato feminino para fechar. Deixa eu ver. Existe é, a Santa Priscila, né? Tem uma catacumba em Roma que é dado nome a ela, que foi um dos primeiros foi realizado os primeiros cultos clandestinos, né? Na época das perseguições, que fica onde fica o Coliseu. Existem várias catacumbas e uma delas é a de Santa Priscila, sabe? Recentemente tem uma lei lá, né? Que a bancada os deputados lá, né? Os reacionários na lei do não é não, infelizmente, ah, eles deram, eles fizeram uma exceção perante as igrejas, que não, que, que não pode assediar, que é a última palavra da mulher, mas que, infelizmente, na igreja isso não vai, não vai acontecer, sabe? Esse terrível retrocesso. Para mim, eu considero a Santa Maria Madalena como uma apóstola, de fato, junto com essa. Qual é a outra mesmo? É Lídia, que é antes de Paulo. Enfim, é isso. Ela tem muito para contribuir. As mulheres têm muito para contribuir para não só no apostolado, no sacerdócio, mas na igreja como um todo, como leiga, né? E o nosso Papa Francisco, ele nomeou uma freira, né, para que, para caso haja uma eleição por conclave, ela esteja presente para votar. Isso é muito bom. Enfim, agradeço pela oportunidade. Obrigada, Wallace. Obrigada mesmo. Parabéns aí pela tua aprovação. Rô, contigo. Bom dia. Bom dia, mulher. Eu só queria não posso deixar de falar, Rê, obrigada pela aula. É muito bom ouvi-la, é muito bom a clareza com que você explica. Aí não resta dúvidas, pelo menos a mim não resta dúvidas. Eu perguntar no final da aula, porque você nos dá um show de aula. Obrigada pela maneira que você se expressa, pela simpatia que você se expressa, pela dedicação que você nos prende, né? Você nos prende na aula. E é muito bom ter aula com você. Obrigada. Beijo. Eu que agradeço, né? Minha amiga, minha irmã querida. Obrigada de coração. Beijão. Pastora Thaís ou a Cássia que vai falar? Quer falar? Não. Pode descer, obrigado. Sim, tá muito bom, foi bem explicado. Parabéns e que bom que a gente está desenvolvendo esses estudos para desmistificar Paulo. Obrigada, Cássia, beijo. Rê, queria agradecer muito a aula, gostei muito de te ouvir. Queria que você fizesse uma parte 2 aí, para a gente ouvir semana que vem de novo. E eu queria só fazer um comentário a respeito dessa questão de ser apóstolo, né? E acho que você comentou na parte da Júnia. Uma coisa que eu descobri recentemente, nem tem a ver com mulher, assim, tem a ver com a almarada mesmo, né? Lá no Atos dos Apóstolos, logo lá no comecinho, perto do capítulo 6, quando tem aquela instituição dos diáconos, sabe? Eu descobri, por uma linha de pensamento e uma linha de estudo, que estava rolando lá já naquele comecinho lá da igreja, meio que como que eu posso dizer? Uma luta, assim, uma hierarquização
a respeito disso, de quem se chamaria apóstolo ou não. O que acontece é que tinha lá os 12, que era, em tese, os discípulos que andaram com Jesus, e ali o texto lá começa falando que na repartição lá do pão, as viúvas gregas não estavam sendo assistidas pela repartição, elas estavam passando fome. E aí a história vai que o Pedro fala, olha, uma coisa até bem estranha, assim, ele fala assim, a gente vai ter que parar de pregar para servir o pão, vamos levantar aí diáconos para que sirvam o pão, né? E aí, como as viúvas que estavam desassistidas eram gregas, eles levantam, e todos os diáconos que são levantados ali eram homens gregos, né? E aí a gente tem 2 exemplos, 2 nomes dentre esses diáconos que a gente conhece bem, que é o Estevão e o Felipe. O Felipe é aquele que foi arrebatado, sabe? É uma coisa mó sobrenatural. E a gente vê lá que um dos requisitos para levantar essas pessoas como diáconos é que eles eram cheios do Espírito Santo. Só que quando você vê lá a história do Estevão e a história do Felipe, a atuação deles, você não vê eles servindo mesas. Não que isso fosse menor de alguma forma, mas você vê eles fazendo trabalho de apóstolo, viajando, pregando, sendo teletransportado, superpoderes. O Estevão fez uma pregação tão doida lá que o pessoal quis matar ele, quis fazer motim contra ele. Então, assim, esses caras eram apóstolos, não no título, mas na função, assim, na atividade. Eles eram pregadores, eles viajavam pregando, tal como os outros apóstolos, né? Só que a gente vê que já no início da igreja já se faz ali uma hierarquia, uma separação de... Não, peraí, apóstolos somos nós, os hebreus, vocês gregos são diáconos, vocês vão servir aí a mesa. E aí é tão doido isso, porque se a gente não tivesse relatos dessa atuação do Felipe e do Estevão, a gente ia pensar que era isso, né? Que tinha essa hierarquia, assim, apóstolo lá, que realizava milagres, e os diáconos que, entre aspas, teriam uma função menor, que seria servir a mesa. E a gente vê que não, que a atuação deles era essa. E aí, trazendo isso, por exemplo, das mulheres, aí eu penso, se nem os gregos, eles quiseram dar, os gregos que realizavam milagre, que pregava, que convertia, se nem a eles queriam dar, entre aspas, o título de apóstolo, imagina para uma mulher. Imagina o que a Júnia teve que fazer, gente. Se o Felipe se teletransportou, acho que a Júnia foi para Marte, foi para conseguir o nome dela lá, entendeu? É uma coisa bem doida. Mas é só isso mesmo. Obrigada. Como é bom te ouvir, né? Você sempre contribui. E, gente, essa treta faz todo sentido, né? Se não tivesse essa briga aí, talvez uma xenofobia, inclusive, né? Colocando aí os irmãos gregos num lugar menor, imagine com a mulherada, minha gente, né? Que nem era contabilizada na estatística da época, com toda certeza. Gente, adorei. Muito bom, né? Estar com vocês de manhã, uma delícia, né? Acordei super cedo, estava ansiosa, sabe? Acho que eu acordei umas 7 horas, e aí já me organizei, e a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu sempre tive isso na cabeça, né? Que a gente, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Então, às vezes eu não me disponho a tantas coisas, sabe? Mas é por conta disso, porque o que eu quero fazer o melhor possível dentro dos meus limites, né? Cada um tem o seu melhor, né? Mas eu tenho esse cuidado, essa responsabilidade, então é isso, é um privilégio realmente, né? Participar. Enole, lindeza, fala aí, mulher. Oi, gente, boa tarde aqui para mim, mexendo com o almoço. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, Rê, o quanto deve ser bom ser seu aluno, o quanto deve ser legal e deve ser prazeroso ser aluno seu, ser um orientando seu de trabalho final. Eu falei, cara, que privilégio ter um tempinho da Rê e ouvir sua fala com tanto carinho. Muito obrigada. E aí, o que eu mais gosto da Ebom
é que a gente sempre viaja na maionese. Eu, pelo menos. E aí, sabe o que eu estava pensando? Sabe essas estratégias da direita durante as eleições, que caçava qualquer coisa para manchar a imagem de quem era da esquerda? Eu fiquei imaginando, e se, no tempo de Cristo, eles de verdade tivessem tentado em algum momento ter ações que fossem mais, que não fossem tão, óbvio, tem conteúdo, tem a questão histórica, né? Que é um contexto, era uma cultura machista e tal. E se em algum lugar eles também apagaram essa parte? E se eles falaram assim, quer saber? Esse povo até tentou fazer diferente, mas nós não vamos deixar isso aparecer, não. Vou esconder todo esse rolê e vou colocar como se eles fossem, sim, todos machistas, como se todas as atitudes deles fossem para minimizar as mulheres, e aí ninguém vai entender a diferença que eles estão fazendo. Óbvio que talvez não tenha sido isso, mas eu gosto de pensar porque a atitude de Jesus era, né? Paulo não conviveu com ele, então, claro, isso tem uma influência, né? Ele ouviu, enfim. Então, talvez seja um pouco mais difícil de copiar aquilo com que você não teve tanto acesso, mas eu imagino que talvez tenha ali um conteúdo nesse assunto um pouco revolucionário de Jesus e dos que aprenderam com ele, ainda que passado o tempo, de talvez tentar dar uma visibilidade, mas na hora que viu que o negócio estava apertando demais, falou: o quê? Vamos confundir o inimigo, vamos fingir também que a gente é um pouco parecido com eles, para não ferrar tanto, porque é difícil. Então, eu gosto de pensar que, óbvio, tá claro isso na atitude de Jesus, mas que talvez alguma coisa fosse feita também para a proteção das mulheres, né? Ó, vocês estão incluídas aqui sim, a gente sabe da importância de vocês, mas vamos ficar pianinho pro negócio não ficar ruim, porque se descobrirem a gente tá ferrado. Então, talvez também tenha sido apagado um pouco, não a passagem delas em si, mas por uma proteção, não sei, por um cuidado, assim como Jesus cuidou, né, da mulher e mandou ela não pecar, mas não pecar porque era errado, mas porque era um crime que ela poderia ser pega novamente, enfim, e sofrer sanções que Jesus não estaria ali perto para proteger. É isso, só viajando na maionese mesmo enquanto cozinho minhas batatas. Beijo! Boa tarde, lindona. Cuida aí do seu rango, do seu papazinho. Obrigada por suas palavras tão lindas e amáveis. Eu vou refletir sobre essa teoria aí. Eu gostei de pensar nisso. Quem sabe aí a gente já não desenvolve algo a respeito, né? Pastora Thaís, acho que da minha parte é isso. Então, beleza. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Semana que vem tem mais. Voltem, por favor, convidem seus amigos, suas amigas. Ah, não, é só para membros, né? Convidem seus amigos e amigas membros. E agradeço muito a todo mundo. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. E até mais. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tenham um ótimo sábado.